Seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você não me conhece, eu me chamo Ítalo Fortes. Eu trago vídeos aqui sobre colorimetria, fotografia, equipamentos, tudo que envolve aí o meio do audiovisual. E hoje eu vou trazer um vídeo de uma série que eu tenho aqui no meu canal que é sobre colorimetria por referência utilizando o DaVinci Resolve. Já faz um bom tempo que eu não trago nada desse sentido. E eu resolvi trazer esse vídeo porque lançou aí uma série muito legal no Netflix. Eu não assisti ela ainda, eu só vi as críticas, que é do Sweet Touch, né? Sweet Tooth, não sei, meu inglês não é muito bom. Mas eu achei muito interessante a direção de fotografia que foi feita, principalmente as cores também dessa série. E antes de eu entrar aqui, né, justamente na análise mais técnica aí do meu parecer sobre a colorimetria por referência nessa série, né? Eu quero trazer um pouquinho aqui da direção de fotografia, que é o que eu gosto de analisar bastante aí antes da gente começar a entrar na cor de fato, né? Pra gente ter um norte e um porquê que as coisas acontecem, porque que são cada cor, cada iluminação é selecionada para um tipo de série ou filme, né? E eu vou trazer vocês aqui para minha tela para ficar mais fácil de explicar. Então puxa aí a sua cadeira, se acomoda bem, porque é uma aula um pouquinho longa, é um vídeo um pouco longo, mas que pode aí contribuir para teu conhecimento aí de colorimetria, direção de fotografia, com um pouquinho do que eu sei, né? Então vamos aqui pro computador e pro DaVinci Resolve. Bem, já aqui na nossa tela, aqui no DaVinci Resolve, eu resolvi aqui fazer uma imagem que eu julgo ser semelhante à referência que eu já vou mostrar para vocês, né? No caso, eu vou me utilizar aí como cobaia para a gente fazer essa colorimetria por referência. Mas antes eu queria trazer alguns frames do trailer dessa série. Eu vou deixar o link na descrição para você assistir também. E justamente eu selecionei algumas imagens onde a gente pode fazer uma análise antes da gente começar a colorimetria, né? E uma das coisas que eu achei interessante nessa série é como eles brincam com o teal and orange, né? Ou seja, o azul e o laranja, né? O ciano, né? Que a gente utiliza muito aí nesse estilo de colorimetria que as pessoas fazem de fotografia de teal and orange. Mas aqui, por ser uma fábula, né? Até onde eu sei, quem já assistiu aí a série pode fazer as correções embaixo. Mas ela tem bastante aqui, bem forte, a intenção da cor quente com a cor fria no fundo. E principalmente o que eu notei muito é a questão de que essa cor quente está sendo utilizada aqui nessa série para fortalecer a ideia de esperança. A série ela se baseia em uma pandemia que aconteceu e aí nasceram crianças híbridas. Essas crianças já eu vou mostrar para você aqui, né? No caso aqui o personagem principal, você pode notar que é o Gus, é o personagem dessa série. E a gente vê que tem uma luz quente, né? Uma luz mais amarelada pro dourado assim nas imagens da série. Isso eu achei muito interessante, né? Como por exemplo, ó, essa posição aqui de câmera com esse olhar, né? Que foi retratado pelo ator aqui. A gente tem bem aqui no cantinho um tom azulado, uma luz azul e novamente aqui uma luz quente, né? Igual a imagem anterior que eu mostrei para vocês. Essa família aqui, ela tá de frente para uma casa que pegou fogo e é justamente essa luz quente e uma luz fria ali no fundo, né? Isso eu acho muito interessante como vem sendo retratado na série. A próxima imagem também a gente tem aqui, ó, no lado esquerdo, entrando essa iluminação aqui de recorte, né? E a gente tem ali, ó, no fundinho o quê? Um tom azulado, né? Ou seja, a gente tem uma referência aí entre as cenas e a série, pelo visto, ela é muito bem produzida fotograficamente. A próxima que a gente pode ver, ó, novamente uma luz quente, né? Uma luz bem quente mesmo, bem amarelada e no fundo novamente o tom azulado, né? Vamos para a próxima imagem. Aqui a gente pode ver que é o vilão ou um dos vilões, não sei, não assisti a série, mas que pode ver que nele já o azul predomina, né? Essa cor mais fria predomina. Então a gente começa a identificar só pelas cores quem são as pessoas, entre aspas, ali, né? Do bem e do mal, né? Quem são quem são os antagonistas aí do personagem principal, Gus, né? O Gus que é o principal. A gente tem aqui novamente, ó, mais essa brincadeira aqui com luz quente aqui bem fervorosa, né? E bem lá no fundo, ó, vocês podem ver lá fora, do lado de fora dessa casa aqui, o tom bem azulado, né? Novamente aqui a gente entra com um tom mais quente. Novamente nós temos o céu azulzinho, né? Ou seja, principalmente eu
selecionei esse trecho que é quando ele diz aqui, ó, esse menino tem esperança saindo por todos os poros, né? E a gente tem o quê? A direção de fotografia justamente com a luz quente sendo direcionada para o rapaz, para o Gus, e a gente tem o fundo azul do céu, né, gente? Então assim, ó, não é por acaso que essas coisas são planejadas aí na fotografia, tudo tem um sentido, né? E essa aqui vai ser a nossa imagem de referência que eu vou utilizar, que é justamente aqui eu tentei chegar o mais perto, né, levando em consideração que a imagem da série, né, a produção da série, a gente coloca aí na balança fotografia que foi feita com as lentes, as luzes que eles têm, a disponibilidade, a maquiagem que está muito bem feita também, e eu não vou ter isso à disposição, mas com o equipamento que eu tenho, eu tentei chegar o mais próximo disso, que é a nossa referência. E novamente, luz quente entrando aqui no personagem principal, e a luz fria no fundo, né? Ou seja, consegue muito bem, assim, o diretor de fotografia conseguiu muito bem recortar o rapaz e direcionar o nosso olhar para o personagem principal utilizando a dualidade dessas cores, né? O teal and orange, só que de forma bem pensada, né? Aqui não é um filtro, não é um LUT jogar de qualquer jeito, vocês podem ver que é pura fotografia, tá? Bem, gente, partindo do princípio aí da nossa referência, eu quero trazer a gente agora para fazer a colorimetria por referência, tentar chegar perto disso, não vai ser perfeito, mas a gente consegue aí nos aproximar, né? Primeira coisa, como eu sempre mostro para vocês, a gente vai na aba Edit, e na aba Edit eu já deixo a minha referência junto também, né? Vocês podem notar aqui a minha referência. E para a gente selecionar a referência, né, junto com a nossa imagem que a gente vai colorir, eu venho em Clips, eu seleciono aqui a opção Split Screen, e nisso eu vou selecionar aqui em Version e vou colocar Selected Clips. Com isso, gente, aqui ó, eu já tenho a minha imagem aqui que eu gravei em B-Roll pela Blackmagic mesmo. Eu seleciono as duas, você pode ver porque ele vai fazer justamente os clips selecionados. Com isso eu clico novamente em Clips aqui para desaparecer essa aba e a gente começar a fazer o nosso processo, né? Com isso, ó, ele está selecionado com a borda branca o clipe primeiro, é só eu clicar na minha imagem que daí eu vou selecionar a minha imagem que eu vou colorir, né? Que eu vou ajustar. Primeira coisa que eu faço aqui, gente, é o seguinte. Como eu estou trabalhando com a imagem B-Roll, eu já tenho aqui algumas predefinições, geração 5, né? Da questão da ciência de cor, tá tudo certinho aqui do jeito que eu fiz a fotografia, só que eu venho aqui na parte de NR, né, para a gente tirar aqui o grão que é gerado, né, aqui eu trabalhei com uma baixa luz no ambiente, então acaba gerando um pouco de grão, e isso eu vou usar aqui no Spatial Threshold para tirar um pouquinho desse grão. Tá, não tiro muito, assim, esse ruído, né, que é gerado pela própria câmera aqui. E para isso, gente, agora a gente vai começar a parte de base. E a base que eu vou utilizar é a seguinte. Aqui eu vou descer um pouquinho, né? A gente pode ver a nossa referência aqui na Waveform. E aqui do lado direito é a nossa imagem. E aí vocês podem notar que pela Waveform eu já sei que a minha referência ela é um pouquinho mais escura, né? Então eu vou descendo aqui as sombras, bem com calma, bastante paciência, que o trabalho de colorimetria que a gente vai fazer tem que ser feito com bastante cautela para a gente não destruir a imagem, né? Não é essa a nossa intenção. Então eu baixei um pouquinho aqui a iluminação, né? Eu vou até renomear aqui como base. Com isso, baixando a iluminação um pouco, eu vou aumentar um pouquinho a saturação. Não vai ser muito, né? Até porque quando a gente fala de um filme, a gente tenta deixar a saturação não muito alta. Qualquer coisa a gente pode voltar e ajustar a saturação, sempre a gente vai fazendo ajustes nos nós para chegar o mais próximo da nossa referência. Só para lembrar vocês que aí a minha fotografia que eu fiz para chegar o mais próximo da referência, né? Eu joguei uma luz aqui na minha lateral quente com o LED da Yongnuo, que eu já mostrei para vocês esse LED que eu utilizo. E atrás eu tenho um octabox com um filtro azul que eu coloquei, né, um papel azul, para poder a gente trazer o tom azulado no fundo, né? E lembrando que o seguinte também, a gente tem na referência uma parede escura, né, amadeirada, e a parede da minha casa não é assim, ela é branca, então vai ter essa divergência também, né? Isso foi a questão de limitação de locação. Depois de ajustar a saturação, ajustar aqui a parte de iluminação, a próxima coisa que eu vou mexer vai ser aqui nas curvas. Eu vou descer um pouquinho essa minha sombra, mas bem pouco.
E eu vou subir um pouquinho aqui para a gente criar um fade bem aqui no ponto do preto total, mas é bem pouquinho, a gente não sobe tanto, né? E eu afundo um pouquinho mais aqui essa parte de sombra, só para a gente trazer um pouquinho mais de iluminação e um pouquinho mais de escuridão aqui nessa parte, né? Pra gente se assemelhar o mais próximo possível da referência. Depois disso eu vou criar um novo nó, e esse nó vou transformar em uma layer no Alt L. Eu vou fazer aqui o que eu já mostrei para vocês, que é utilizar o RGB Mixer para aplicar o contraste na minha imagem. Como que a gente vai fazer isso? Seleciono o nó de baixo, venho em RGB Mixer, ativo Monochrome e eu vou fazendo os ajustes onde eu quero fazer aqui do RGB para a gente trazer intensidade do contraste nas áreas que a gente deseja, né? Então, vocês podem ver que eu vou fazendo um ajuste aqui nas 3 áreas e no final disso eu vou em Composite Mode. E sempre eu ensinei a vocês a utilizar o que? O Soft Light nessa ocasião. Mas hoje eu vou utilizar o Overlay. O Overlay vai me dar esse aspecto mais sombrio, né? Esse aspecto mais fechado. E você pode dizer, nossa, está muito intenso, é tanto que chega até a clipar os pretos. E aí agora a gente vem aqui para ajustar isso na Key, né? A ferramenta Key, e em Key Output a gente vai diminuir essa intensidade, né? Eu não quero isso tão forte, tá? Bem, gente, depois desse ajuste aqui, vou até colocar RGB Mixer para não me perder. Depois disso eu vou fazer um novo nó, e esse nó eu vou fazer a minha seleção da pele. Tá? Essa seleção da pele eu vou fazer justamente para a gente ter uma seleção mais assertiva da cor quente que eu vou querer, né? Então, selecionando ali o Qualifier, a gente já vem aqui trazendo toda a nossa máscara, tentando chegar o mais próximo do que a gente precisa. Eu vou tentar... vocês podem ver que a área de sombra ela é menos afetada pelo primeiro pique que eu fiz aqui na nossa máscara. Eu não vou fazer uma máscara tão forte, tão assertiva, não preciso desse detalhe todo agora, que eu vou fazer os primeiros ajustes. Se eu necessitar fazer um ajuste maior, eu mexo um pouquinho mais, né? Vocês podem ver, ó, a gente vai mexendo um pouco aqui na nossa imagem, na nossa máscara selecionada. Eu vou trazer novamente a referência clicando aqui em Split Screen e a gente vai fazendo um comparativo, né? Qualquer coisa, se eu achar que tem menos saturação, gente, eu volto lá na nossa base, aumento um pouquinho a saturação para a gente trazer um pouquinho mais de cor. E eu vou lá na nossa pele e aumento, vou mexer justamente aqui no offset para a gente trazer esse tom mais quente, né? Vocês podem ver, a gente consegue trazer um tom mais quente, mas eu tenho que lembrar também que essa imagem ela não tem tanto magenta. Com isso eu venho em Tint e eu consigo diminuir um pouquinho aqui esse magenta que acaba entrando e trazendo esse probleminha, né? Que a gente não quer esse magenta muito forte, tá? Gente, a gente fala aqui da pele, geralmente a gente vai ajustando algumas coisas, a gente vai achando uma forma de ajustando a pele, mas sempre quando a colorimetria vai andando, né, e as coisas vão acontecendo, a gente vai achando pontos que a gente pode melhorar um pouco ainda na nossa imagem. Né, eu posso voltar, subir um pouquinho a saturação, subir um pouco aí a questão da luz, né, iluminação principalmente. A gente tem um tom bem sutil aqui nas scopes, na nossa referência. Nas altas luzes a gente pode trazer um pouquinho dessa referência também nos highlights. E aí a gente voltar a ajustar essa imagem depois, tá, gente? Eu espero que não esteja sendo muito confuso, eu estou falando um pouco rápido, mas se para você está sendo confuso, volta depois para ver o que eu estou fazendo com mais calma, tá? Depois disso, eu acho que aqui está ficando bacana, eu vou querer mexer um pouquinho no azul que está lá atrás, e aí eu vou até colocar aqui como azul. E eu vou colocar, para a gente ajustar esse azul, eu vou vir aqui nas curvas, e eu vou vir em Hue vs Saturation. E justamente aqui eu consigo ter uma noção de onde é que eu consigo aumentar a saturação, que é do azul. E aí eu escolho justamente tudo que é azul aqui da minha região, da minha imagem. E eu consigo aumentar essa saturação. Vocês podem ver aí que a gente consegue fazer isso. Mas melhor que isso ainda, eu consigo fazer um ajuste de máscara para isso, né? Eu venho aqui no nosso Qualifier, vou pegar justamente aqui o nosso Picker e vou jogar ele aqui no fundo. Deixa só eu desabilitar aqui. A gente vai fazer
essa máscara aqui, selecionando aonde tem azul, no meu caso é esse fundo aqui. E aí ele seleciona, né, faz a máscara justamente aonde esse tom que a gente pegou está se enquadrando, né? Para isso, com essa máscara selecionada, né, eu vou tentar deixar ela cada vez mais suave, a transição dessa máscara. E aí a gente pode desabilitar aqui na varinha mágica, voltar para o split screen e a gente vem subindo a nossa saturação da imagem, né? Principalmente a questão do azul. Eu consigo aí diminuir, por exemplo, a temperatura e só vai atingir a imagem no fundo, tá? Então a gente consegue trazer aí um pouquinho, sempre com muita parcimônia, né? Eu tô fazendo aqui com mais força e mais agressividade aqui os ajustes para vocês verem aí na imagem, né? Mas na hora que a gente está fazendo os ajustes aqui dessas imagens, a gente precisa ter um cuidado para não estourar demais o fundo, né? Então eu vou deixar nesse limite aqui, a gente só quer realmente trazer a ideia de que você consegue isolar o azul e consegue isolar a pele para trabalhar de forma mais assertiva, tá? Depois disso eu vou jogar aqui um glow. Esse glow nos ajuda a trazer esse aspecto de cinema, né, que a gente vê tanto nos filmes, mas isso tem que ser bem sutil, o glow. E com isso, eu vou habilitar novamente aqui nossa referência, e aí a gente consegue ir aumentando aqui a intensidade desse glow, né, e diminuir um pouquinho mais aqui como que ele se espalha, para não ficar tão agressivo. A gente não aumenta tanto para não destruir a nossa imagem. E aqui é o antes e depois do glow, ele dá um leve brilho na pele, e esse brilho que eu quero trazer junto aqui, igual está na nossa referência, né? Igual não vai ficar, mas é o mais próximo que a gente pode chegar, tá? Depois disso, eu posso voltar lá na nossa pele, diminuir um pouquinho mais aqui a parte do tint, para tirar qualquer vestígio de cor magenta, né? E eu vou mexer um pouquinho no offset aqui, para subir um pouquinho mais essa cor quente, essa cor mais quente aqui que a gente precisa para trazer os ajustes que a gente necessita. Essa máscara eu acho que não selecionou o lábio, deixa eu ver como que tá. Não pegou o lábio, por isso que tô achando até um pouco estranho. Não, gente, caso você tenha algum local aqui da sua imagem que você quer selecionar, né? Você pode vir aqui no Picker Add, que você vai selecionar a área exclusiva. Ó, no caso eu selecionei, já pegou a porta, pegou algumas regiões aqui que não era para pegar. Mas a título de conhecimento, né, você vê aí como que você consegue utilizar ele. Eu vou deixar assim, é só para vocês terem uma noção de como que a gente pode utilizar a máscara, e aqui a referência, né? Com isso, ó, a gente tem aí então uma imagem que está chegando bem próximo já da nossa referência. Depois disso eu vou aplicar uma nitidez, vou aqui em Blur, e em Radius eu vou colocar 47. Não ficar tão intenso, né? Dou um Ctrl S aqui. E, gente, tem coisas que a gente vai ajustando, né? Ó, se eu achar necessário aumentar um pouquinho o contraste aqui da imagem, ó, eu posso aumentar também, né? Para chegar o mais próximo disso. E a gente ficar o mais perto, né? Do nossa colorimetria por referência, tá? Agora, com isso, eu posso criar aqui um novo nó. E esse nó, eu vou colocar um Film Damage. Esse Film Damage, a gente tem aqui alguns ajustes bem legais para fazer, né? Uma das coisas que eu tiro é o Dirt e o Scratch. Já vem por padrão. Tá? Ele vai criar aquele filme destruído, né? E aqui em Film Blur eu vou zerar. Aqui eu zero esses padrões, que eu não quero o ajuste de temperatura e nem de tint. E aqui em vinheta, que é o que mais me interessa justamente aqui nesse perfil, né? Nesse efeito, é justamente o Focal Factor e o Geometric Factor, que é onde a gente vai ajustar a vinheta aqui, a intensidade dela, o fator de abertura dessa vinheta, e a gente consegue trazer um aspecto bacana. E aí a nossa referência, né, o final aí que a gente chega da nossa referência e a nossa imagem que a gente gravou em casa, né? Ou seja, você consegue sim chegar próximo da sua referência. Alguns ajustes você vai fazer no levar da sua imagem aqui, ó. Se você quiser aumentar um pouquinho mais o highlight para a gente trazer um brilho nessa pele, a gente consegue, ó, deixar ela brilhosa
né? Mas não tanto assim, tão chegar tão próximo, porque, gente, a fotografia que os caras utilizam lá, eles têm equipamento, tem tudo para chegar o mais perto do que eles querem, a gente só tá meio que nos aproximando, né, dessa referência. Ah, então eu gostaria de aumentar o tom quente aí dessa imagem e tal. Você pode aumentar, né? Mexe aqui no offset, você vai esquentando ela, vai deixando ela cada vez mais próxima, né? Apesar de que aqui tá entrando um verde ainda, que eu não queria que entrasse tanto, mas aí são ajustes finos que a gente vai fazendo para chegar o mais próximo da nossa imagem, tá? No azul também, né? Você quisesse aqui chegar e aumentar um pouco esse tom azulado, ó, da nossa referência, a gente consegue também deixar cada vez mais ele escuro, por exemplo. A gente vem aqui, diminui um pouco aqui a iluminação, mas bem pouco mesmo, senão a gente começa a atingir demais e degradar a imagem. Mas praticamente é isso, vocês podem ver que a gente chega próximo da nossa referência. Não é igual, né? Faltou aqui a parte da locação, né? O local que foi gravado a minha imagem não se parece muito com o local da referência, tinha que ser uma parede mais amadeirada ou mais escura. E justamente isso às vezes nos impossibilita de chegar a uma imagem tão parecida. Porém, a gente consegue aí, ó, chegar pertinho, já ter uma identidade legal, se você quiser trabalhar aí nesse caso, levando a referência Sweet Tooth, né? Eu espero, galera, que isso possa ter te ajudado aí você a entender um pouquinho como que a gente trabalha com colorimetria por referência. Não é difícil, você pode ver que o que eu utilizei não foram nós com estratégias complexas ou atividades complexas no DaVinci, coisas simples de máscara, ajuste de cor, é só você ter um pouquinho mais de bom senso, né, e ter um pouquinho de conhecimento nessa parte de cor, de como interpretar a cor, você chega assim próximo da sua referência, tá? Eu espero então que esse vídeo possa ter sido útil para você. Te agradeço por me acompanhar aqui até agora, ter assistido até o final. Não deixa aí de se inscrever se você gostou. Deixa aquele like que nos ajuda muito aqui no canal, principalmente para mostrar aí para o YouTube que esse vídeo é relevante, né? Compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que você gosta, que está estudando colorimetria e você viu aí que pode ser fundamental ela aprender alguma técnica que eu ensinei aqui. Eu espero também que isso possa contribuir. Um forte abraço, nos vemos no próximo vídeo. Valeu, tchau!